Sejam muito bem-vindos ao programa Apontamentos da Semana. Hoje iremos estudar os companheiros de armas de Jesus. Costuma-se dizer que no currículo vitae e na hora da morte, todos os seres humanos são perfeitos. No entanto, o currículo vitae continua a ser determinante numa entrevista de emprego. Se olharmos para João, foi aquele que pediu que Jesus destruísse toda uma cidade, porque estes não tinham a mesma compreensão que ele. Tiago queria um lugar de honra. Os pés de Pedro caminharam sobre as águas, mas também foram os mesmos pés que afundaram. É certo que ele confessou que Jesus era o Cristo, mas perante a sociedade não hesitou em renegá-lo. 3 vezes e com blasfémias. Quando Jesus precisou de apoio no Getsémani, todos desertaram. A caminho de Emaús, 2 discípulos caminhavam com Cristo, mas não o conseguiram reconhecer. Para compreender como é que o grande conflito também se desenrolou entre os companheiros de Jesus, contaremos uma vez mais com a preciosa ajuda do pastor Ilídio. Mas como é nosso hábito, vamos iniciar este programa com uma oração. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, queremos-te agradecer o dom da vida, o dom da saúde. Suplicamos que nesta hora estejas presente no estudo que vamos realizar, que nos dês o teu divino Consolador, para que este nos inspire a conhecer e a expor de uma forma correta e organizada o estudo sistemático da tua palavra e que a mesma possa gerar em cada um de nós frutos para a eternidade. São estas bênçãos que te pedimos em louvor ao nosso Deus. Amém, Senhor. Pastor Ilídio, de acordo com o texto de Lucas, no capítulo 24, versículo 32, o reavivamento ocorre pelo estudo e obediência da palavra ou pela aceitação ecuménica que, na variedade de religiões, todos servimos a um mesmo Deus, acreditando no amor. Será que é isto? É verdade que hoje em dia, mais do que nunca, e cada vez mais, se baseia e fala-se do aspecto ecuménico, porque é que devemos estar separados, pensemos naquilo que nos une, que há mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. E aquilo que nos une pode-se limitar e resumir a uma centelha que é o amor. E é tudo muito bonito. Aqui nesta sala somos diversas pessoas, faz-se conta, não é? Diversos credos que merecem o nosso respeito, todos eles. E se todos eles forem questionados, todos eles têm a verdade. Todos eles amam as pessoas, ou amam Deus. Muito bem, bonito. Só que daquela porta para lá, cada um é o que é. Será que Deus está dividido, como Paulo dizia a Coríntios? Será que Deus é diferente? Será que há outro Cristo? Será que há outro Jesus que se prega? Na carta aos Coríntios, no capítulo 11, no verso 4, onde Paulo pergunta, será outro Cristo? Será outro? Ou, não é? Ou aos Gálatas, não é? Ainda que viesse um anjo do céu. Em que é que ficamos? Ora, Jesus disse claramente, se me amardes, se me amardes, só tem uma coisa, não é andareis juntos, é guardareis os meus mandamentos. E andarão 2 juntos se não estiverem de acordo. Então a doutrina aqui é importante, é fundamental. Esse é o problema. Só a Escritura, é isso mesmo. Amamos Deus muito bem, e o Evangelho de Mateus, no capítulo 7, a palavra de Jesus, nem todo aquele que diz Senhor entrará. E porquê? Porque o Senhor, esse Senhor é aquele que é o nosso dono, que nos comprou, como Pedro diz lá claramente, na sua primeira carta, diz lá claramente que nós fomos comprados com o precioso sangue de Jesus. Se fomos comprados, não somos nós próprios. Lamento, mas não somos nós próprios. Somos aquele que nos comprou. Ele faz o que quiser connosco. Ponto final. Mas nós não. Temos a validade de fazer, apesar de Ele nos ter comprado, não é? Não só pertencer-lhe pela criação, como pela redenção, na cruz do Calvário, mas queremos fazermos a nossa vontade, o que é estranho. Estranho, não é? E depois temos o resultado que nós temos. Por isso, Jesus identificou-se também como sendo a verdade. Não é? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é? A verdade quem é? Sou eu, disse Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Não é? Porque a igreja primitiva, logo após a ascensão de Jesus aos céus, eram conhecidos não como cristãos, isso é mais tarde em Antioquia, mas eram conhecidos como os do caminho. O que leva Paulo a ir a munir-se de cartas de recomendação da jurisdição de Jerusalém para Damasco, por exemplo, onde ele se dirigia para neutralizar os ditos cristãos, que não são cristãos, são os do caminho. Aquela heresia, os do caminho, porque Jesus disse ser o caminho, aqueles que seguem aquele. Ora, se ele é o caminho, ele é a verdade e, obviamente, ele é a vida, não é?
E, portanto, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vós me amais. Muito bem, muito bonito, não é? Como ele diz no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, no verso 46, vocês me chamam de Senhor. Dizes bem. João, capítulo 13, verso 13, eu sou o Senhor e Mestre. Dizes bem que eu sou Senhor e Mestre. Eu sou. Mas Lucas 6, 46, o que é que vai dizer? Vós me chamais de Senhor. Fico contente com isso. O meu ego, se é que se pode dizer, fica satisfeito. Mas que Senhor sou eu, vosso dono, esse curioso, esse direitos senhoriais sobre vocês, se vocês não fazem o que eu mando? Que Senhor é que eu sou? É muito bonito ter aí acima do púlpito, não é? Jesus é o Senhor. Muito bonito nas igrejas que nós vemos, mas Senhor de quem? A minha vontade não é feita, é a vossa. Então eu sou o Senhor, repito, de quem? E é isso que nós temos que compreender, não é? Na biografia do chamado de Pedro e da sua confissão, que nós encontramos no Evangelho Sinótico de Lucas 5 e Mateus 16, nós encontramos alguns aspectos da essência do caráter de Pedro que os olhos humanos não discerniam. Que elementos eram esses? Se nós lermos no Evangelho de João, no capítulo 1, a partir do verso 40, 41, 42, fala lá, mesmo na nossa igreja tem a Operação André, aquele que leva este e aquele aos pés de Jesus. Vim de conhecer Jesus, o Messias, achamos o Messias. E André leva o seu irmão, que é Simão bar Jonas. Simeão, Simão bar filho, em aramaico, filho de Jonas, de Jonas, ou Pomba. É este o seu nome no registro civil. E quando ele chega ao pé de Jesus, quando André leva o seu irmão para Jesus ver, não é? E apresentá-lo, portanto, João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 42, encontramos lá uma coisa interessante. Jesus olha para este homem, Simão, e o que é que vai dizer? O teu nome, Simão, é muito engraçado. Porque esse nome Simão, Simeão, quer dizer aquele que sabe ouvir, que obedece. Ouve, obedece. Mas tu, o teu caráter, tu nem sabes o caráter que tens, não é? Esse nome não está bem contigo. Esse nome não diz respeito à tua pessoa. Portanto, tu chamar-te-ás, de hora avante até prova em contrário, chamar-te-ás um nome que é na linguagem grega, portanto, do aramaico para o grego, não é assim? Chamar-te-ás Petros. Portanto, Kefas em aramaico, e agora transpondo para o grego, Petros. Não é Pedro, é Petros. E porque Petros significa seixo ou calhau de equilíbrio instável. É isso o teu caráter. Ora dizes, ora dizes. Quando abres a boca, entra mosca, sai a asneira. Portanto, esse nome Simeão, aquele que obedece porque ouve, sabe ouvir, por isso obedece, não diz respeito contigo. E não. E basta ver, como iremos ver, disse Jesus, não é? Iremos ver, disse, enfim, apreende-se de toda a experiência que iremos ter juntos ao longo destes anos. Tu, ora dizes, és o primeiro a falar, o primeiro logo. Ei, que vai o Pedro, não é? O Pedro, enfim, o Simão. Só que aquilo vale-nos isso, não é? Ora, portanto, o teu nome é Simão Petros, ou Simão o calhau sem ser pejorativo, o seixo, não é? E este aqui como parafraseando Mateus 16, não é? Quando diz lá, sobre ti, Pedro, diz o termo, edificarei a minha igreja, dizem alguns, a igreja é Cristo, não é? A igreja é o Pedro, a pedra basilar da igreja. E voltando àquele livrinho que já lemos uma vez nos programas anteriores, este sobre João Paulo II, não é? Em algumas perguntas que lhe fizeram, onde ele diz aqui, na página 8 deste livro, onde ele diz que o próprio Cristo é a rocha. E, no entanto, no modo de vivenda, eu é que sou a rocha, que sou representante do Pedro. A barca de São Pedro. Enfim, o termo de Pedro, não é? Portanto, aquilo desconservado é o dito por não dito, ou seja, quando nós comparamos aquilo que está escrito, não é? No assim diz o Senhor, e vemos uma coisa, é uma igreja dizer, estar licenciada no assim diz o Senhor, no Estado, e outra coisa é, eu acho que é assim, porque sempre foi assim, e porque é que não há de ser assim? Isso até me dá vantagem, não é? Coisa que no passado, no início da igreja, não era nada disso, não é? Na dissociação da igreja antiga, primitiva, dos diversos patriarcados, quer em Roma, quer Constantinopla,
vemos a Igreja do Oriente e do Ocidente, vemos que, e a própria Jerusalém, era o bispo de, o líder de. Só mais tarde, por razões várias, é que, atenção, que eu sou um primus inter pares. Ora, e temos o que temos hoje, enfim, hoje, 2017, não é? A Igreja de sempre e com o poder que ela tem. Portanto, baseada numa tradição e nunca no assim diz o Senhor. E por isso é que somos, como começamos, ecuménicos, é interessante. Mas como é que eu posso ser ecuménico e ao mesmo tempo desrespeitar, subverter, negligenciar ou ofuscar a palavra de Deus, ou seja, vencendo o ser humano e a palavra de Deus fica em segundo lugar. Depois de um curto período de estágio, Cristo constituiu os 12 apóstolos. Personagens que nós dizemos que não teriam uma grande folha de mérito aos olhos humanos. E vemos neste caso exemplar de Pedro, através da sua biografia, que claramente aqui Jesus olhou para o seu coração. E o ditado aqui aplica-se, quem não vê, como é que se costuma dizer, quem não vê rostos, não vê o coração. E Jesus Cristo viu em potencial aquilo que poderia... Quem vê caras não vê corações. É assim mesmo o ditado. O que é que significa estar com Ele e que resultados se produzem? Apesar de Pedro ter sido torpe, apesar de nós vermos o perfil de cada discípulo, se nós fizéssemos um casting para a constituição de uma empresa ou de um grupo de trabalho, evidentemente, se calhar não escolheríamos a maioria deles, o que é que originou este contacto? Nesse casting, se houvesse, como nós... Porque nós dizemos, o mundo... temos que copiar o mundo. O mundo tem coisas negativas, mas tem coisas positivas. E o mal é nós não aproveitarmos as coisas positivas que o mundo tem. Que o mundo, quando quer escolher alguém, faz aquilo que disse muito bem, chamado um casting. Não apresenta qualquer coisa em determinado fim. Nós não. É qualquer coisa, qualquer um serve para qualquer coisa, não é verdade, não é? Porque Deus deu dom à sua igreja. Deus deu dom às criaturas, estejam na igreja, fora da igreja. Uns cantam bem, outros são para a filosofia, outros são para o direito, outros são não sei para onde, são não sei o quê. Dons. Como diz a carta aos Efésios, no capítulo 4, para aperfeiçoamento da igreja. Só que quando chegamos à igreja, todos temos os mesmos dons. É uma coisa espantosa. E depois aguentamos com o que se vê. Não é? Enfim, passando. Ora, o que nós vemos aí é que, ao contactar com Deus, ao estar perto dele, só temos alguns caminhos a seguir. Em primeiro lugar, oração, que não temos um Deus visível, ou um Cristo, a não ser feito livro. Não é? Como o autor da Carta aos Hebreus, no capítulo 1, verso 1, diz, não é? Antigamente, Deus falou aos nossos pais através dos profetas, mas a nós hoje diz que fala-nos através do Filho. Que Filho como? Eu não o vejo visivelmente. Portanto, fisicamente, esse Filho é a palavra de Deus. Não é? É feita livre a cada um de nós. E, portanto, é através da oração, em primeiro lugar, através do estudo da sua palavra, e ela vai produzir frutos em cada um de nós. Daí passa-se de discípulo a apóstolo, ou seja, a ser o enviado de Deus. Portanto, contacto com oração, conhecer o Senhor da obra, não é? Estudo a palavra de Deus e depois enviado para poder... Isto modela o caráter. Exatamente. Cria objetivos de excelência. Porque nós sabemos, por exemplo, quando lemos, por exemplo, as três negações de Pedro em relação, enfim, o Simão Bar-Jonas em relação a Jesus. Não conhece esse homem. E lembremos que a serva lá do sacerdote, que estava no pátio, diz que a tua fala te denuncia, não é? Claro que alguns vão inferir ali, a tua fala porque houve uma moldagem, se quisermos, do caráter do Simão, não é? Mais conhecido pelo tal Pedro, não é assim? E que realmente ele agora é um santo e fala... não, ele praguejou e sabe-se lá, no aspecto público que lá está, o que é que o nosso amigo Pedrocas, não é, disse, para de tal maneira que convencesse ela, não, este fala assim, não tem nada a ver com aquele que está lá dentro a ser julgado. Sob pressão, a sua velha natureza veio ao de cima. Só que ele era Galileu, da província do Norte, onde sai o alfobro do que é mais reacionário, não é? Por isso é que ele diz, este é Galileu, e a tua fala te denuncia. Portanto, ou seja, o teu sotaque mostra claramente, apesar de estás a dizer tudo isso, mostra claramente que tu és do mesmo partido. Portanto, és quase um sicário, como aqueles que são abaixo de Roma e abaixo a sinagoga, se quisermos, a grande sinagoga ou o grande sinédrio.
E, portanto, não é tanto ele teve algum tempo com Jesus e agora mostra-se a tua falta de denuncia que és um santo homem. Nada disso, antes pelo contrário. Portanto, agora, estar com Jesus molda, e tanto é que logo a seguir, agora sim, logo a seguir, quando ele cai em si, ele vai chorar amargamente aquilo que... E essa é a grande diferença entre ele e Judas. Será que Satanás tem influência sobre o mundo natural, sobre a natureza? Da mesma forma, Jesus? E se existe essa influência, por que razão é que tantas pessoas, inclusive cristãos, são vítimas de desastres naturais? A serva do Senhor fala para nós, adventistas do sétimo dia, e para aqueles que ainda acreditam no Espírito de Profecia. No conflito dos séculos, ela fala que Satanás, o Lúcifer, um estudante exímio da palavra de Deus, não é negligente, é estudante, enquanto nós, como igreja do resto, a palavra de Deus, olha lá, não é? Pegamos na Bíblia só a sexta-feira à noite, talvez para rever a escola sabatina e ao sábado para levar na igreja, do resto não se mexe nela, não é? Satanás não, é um dirigente estudante da palavra de Deus. E a serva do Senhor diz que, à força dele conhecer os elementos da natureza, ele vai fazê-los de tal maneira em que ele vai mexer com os elementos da natureza para que ela possa ser uma natureza revolta. Quer dizer que ele conhece a meia física e a astrofísica. Exatamente. Os seres humanos conseguem. Sem os tsunamis, os cataclismos, os intempéries de ordem vária, onde se vai atribuir à mesma natureza que está descontrolada, mas El Niño, saque El Niño e tudo isso que se diz por aí, enfim, que os homens da ciência conhecem, que não tem nada em contrário, mas há uma mão que está por trás e que Deus permite. Porque há uma coisa que nós não podemos esquecer. Quanto mais não seja a influenciar homens que se utilizam como canais do maligno. Também sempre o fez, não é? Porque quando se fala no tal dragão do Apocalipse, não é Satanás em si, não é? Satanás não esteve à espera de matar o Jesus quando criança, não é assim? Mas vai chamar alguém, vai exercer o seu poder através de uma personagem chamada Herodes, ou do Império Romano, para exercer o seu poder. Embora, biblicamente falando, é o dragão. E mais no momento em que se fala de armas astrofísicas que, em potencial, poderiam influir no clima. Quer dizer, não que os cientistas diretamente quisessem provocar o caos no planeta, mas serem utilizados por uma outra força. Como leigo na matéria, eu não sei como é que a coisa se faz. Leiguíssimo na matéria, se é que se pode dizer assim, não é? Não há neve nos Alpes suíços para cada distâncias para ter algum comércio, não há neve em Portugal na Serra da Estrela, não há problema nenhum, vamos comprar umas maquinetas enormes de fazer neve, ou lá o que é, eu não sei como é que isso se processa, para mim é um mistério, eu não sei, não sou engenheiro físico, nem químico, nem engenheiro mecânico, não sei nada disso, como é que aquela neve, como é que aquela máquina, com que elementos não sei quais, ou que não faço ideia, aquilo... Pronto, produz neve, não sei como é que aquilo se... Para mim é um mistério, que não percebo nada, aquilo, um leigo na matéria, não é? Portanto, e o que o homem faz, não é? Com as explosões atómicas, com o que o homem faz para que tudo esteja totalmente desregulado. Nem que seja pelo ganho material, não é? Que põe em causa os recursos energéticos do planeta, os recursos naturais. Os que percebem e que se interessam pela ecologia, não é? Há as diversas cimeiras de Quioto, esta última em Paris, do Rio, do Joanesburgo, esta última há poucos dias em Paris, não é? Toda a gente se compromete com. Quem é que faz? Quem é que quer descer de um patamar que já está? Eu quero lá saber do clima, dos El Niños que isso provoca, do aquecimento do globo, não quero saber nada disso. Mas permita-me insistir, porquê é que os cristãos também sofrem neste tipo de eventos caóticos? Porquê é que Deus tem poder sobre o clima, porquê é que não os protege? Exatamente porque nós encontramos isso, e creio que a seu tempo nós iremos falar nisso, que Satanás, eu tenho um professor que dizia que Satanás é como um leão. Claro, Pedro fala nisso, não é? Mas a ferocidade do leão de Satanás depende do tamanho, é equivalente à corda com que ele tem. Porque se tivermos aqui um baú cheio de ouro, a 2 metros, mas se tivermos um leão com uma corda de aço
valentemente forte, que, enfim, poderosa para que o leão não vá a 1 metro. O baú está a 2 metros. Ao princípio, ninguém se aproxima do baú. Mas quando nos apercebermos que o leão, apesar da sua ferocidade, a ferocidade dele é igual a 1 metro de corda, ora, ainda falta 1 metro para o baú. O que é que ele faz? Nada. Ora, a ferocidade do leão, neste caso de Satanás, ela é dada em função da corda que Deus lhe der. E onde é que se vê isso? Claramente, no livro de Jó, capítulo 1, capítulo 2. Ele não serve em vão, ele não faz isto, e tu lhe dás riqueza, não sei o quê, permite que eu faça. E o que é que Deus diz? Está na tua mão. À exceção de, e à exceção de, por aqui não vais. Apocalipse 13 mostra claramente, e foi permitido que, e foi permitido que, e foi concedida a besta que faça, e foi permitido que. Nada é feito sem que Deus previamente o permita. E porquê? Para que nós possamos ser provados. E nesse aspecto nós temos apenas confiar. Só um dia na eternidade é que vamos tentar perceber, não é? Os Por que filmes razão. todos. Não é? Ok. E Jó irá perceber isso também. Tenho 20 segundos apenas, pastor Ilídio, para concluir. Nós vemos os dois discípulos a caminho de Emaús, procurando entender o que estava a passar. Será que nós podemos depreender deste episódio que o diabo complica a interpretação da Escritura, assim como condiciona o discernimento da aplicação da mesma à realidade? É que para os discípulos, Jesus quem era? Foi tido como um falso profeta, um falso rei. Daí considerado no epitáfio, lá naquele como é que se chama aquilo agora? Enfim, passa-me agora o nome, naquele libelo acusatório, não é? Rei dos judeus. Não é? Foi dizer, não, temos outro, não, para nós o nosso rei é o César, não é? Onde chega o cúmulo da hipocrisia. Ora, para eles Jesus era restaurar o reino. O reino. Apesar de dizer, importa que eu vá à lei, importa que eu seja maltratado, que eu seja esfolhado, que eu seja cuspido, seja morto, mas ao terceiro dia ressuscitarei. Alguém ouviu isso terceiro dia? Nada. Morto nem pensar. Não, tu vais a Jerusalém, ao Sanaquebelo, filho de Davi. Olha, mestre, quando tu estiveres no teu reino, quando ganhares as eleições, não é? Que os teus filhos, o meu filho seja um à tua direita, outro à esquerda. Isso é que importa. O maligno causa então um problema de expectativas. Exatamente. Chegamos então ao final. Jesus chamou os 12 apóstolos de um grupo maior de discípulos. Poderíamos esperar que eles fossem os melhores ou as melhores pessoas que se poderiam encontrar. Afinal, tinha sido Jesus a escolhê-las. Desde uma perspectiva humana, os 12 foram um desapontamento em muitos aspectos. A escolha dos 12 deveria fazer-nos pensar, na próxima vez que nos sentirmos tentados, a resmungar por causa da pessoa escolhida ou nomeada para servir numa posição de responsabilidade. Aquilo que torna um homem ou uma mulher útil ou inútil numa causa é saber se este ou esta se deixam guiar pelo Senhor. O que Jesus precisava naquela altura e que ainda precisa hoje é de pessoas com corações e com mentes dispostas a aprender e a ser guiadas pelo seu espírito, independentemente do nível de competências. Na próxima semana refletiremos sobre o grande conflito na Igreja primitiva. Até lá.